Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a deportação do Trump de venezuelanos do trem de Aragua, né, que estavam lá nos Estados Unidos e teriam sido deportados para El Salvador e vão ser presos em El Salvador. É uma operação questionável do ponto de vista jurídico, tá? Tanto que um juiz americano bloqueou a transferência, mas eles já tinham sido transferidos e coisa e tal. E eu tenho sérias preocupações com relação aos direitos humanos nesse caso. Eu vou falar para vocês sabem que eu tenho preocupação com isso. Ah, Peter, mas os caras são um bando de traficantes ou criminosos lá do trem de Aragua, não sei o que lá. Olha só, se o cara realmente for, então que vá para o presídio e fique preso o resto da vida. A questão é, e se alguém foi sem querer? E se alguém não era do trem de Aragua, foi confundido e foi preso? Polícia comete erro o tempo todo, justiça comete erro o tempo todo. Eu fico preocupado com esse tipo de situação. Essa notícia foi sugerida por Hermes Ogrin, Quem aí acusa deve, o dedo mindinho perde e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump deportou centenas de venezuelanos. Foram cerca de 200, mais de 200 venezuelanos foram deportados pelos Estados Unidos. O avião pousou em El Salvador e já foram todos transferidos para aqueles presídios de segurança máxima lá em El Salvador, né? E, bom, tem gente comemorando isso daí, achando bacana, né? Porque Trem de Aragua realmente é um grupo criminoso venezuelano que parece que infiltrou os Estados Unidos e fez muitas crueldades. Parece que tem uma cidade lá no Colorado em que eles ocuparam alguns prédios de apartamentos, estavam fazendo... É o esquema que eles fazem, essas gangues todas fazem. É igual a milícia aqui no Rio de Janeiro. O pessoal ocupa uma área, passa a cobrar imposto das pessoas que estão naquela área, entre aspas, vender segurança para o pessoal que está naquela área. Aí você só pode comprar internet daquela pessoa, você só pode comprar as coisas com aquela pessoa, eventualmente droga, só pode comprar com aquelas pessoas também. Então esse é o trem de Aragua que está acontecendo lá nos Estados Unidos, e o Trump teria preso um grupo dessas pessoas e deportou para El Salvador. O problema todo dessa história é porque é questionável na lei americana, né? O Trump recorreu a uma lei do século XVIII, explica aqui a história. É uma lei, invocação da Lei de Inimigos Estrangeiros de 1798. É uma lei que permite que os Estados Unidos deporte prisioneiros inimigos de guerra, no momento que os Estados Unidos está em guerra. E é por isso que o juiz deu a ordem contrária proibindo essa extradição, porque os Estados Unidos não estão em guerra, né? Por mais que esse pessoal seja criminoso e coisa e tal, não é uma guerra, não é um outro país lutando contra os Estados Unidos, né? E o Trump, para justificar essa extradição, disse que há uma invasão na fronteira sul aqui, ó, perpetrando e ameaçando a realizar uma invasão predatória ou incursão contra o território dos Estados Unidos, né? Mas a verdade é que isso não é verdade, né? Ou seja, esse pessoal está entrando nos Estados Unidos, é verdade, eu concordo que a imigração é um nível muito grande de imigração, pode ser até uma arma híbrida isso daí, mas a verdade é que nesse caso aí são traficantes, são criminosos apenas, né? E aí você usar essa lei aqui, você está expulsando os caras lá para El Salvador. E aí como é que fica, por exemplo, a questão de direito dos prisioneiros, né? Se o cara tiver progressão de regime ou quiser fazer a sua defesa, como é que ele vai fazer isso lá em El Salvador, né? É uma situação meio complicada isso daí, do ponto de vista de direitos humanos, é uma operação bem complicada mesmo. O próprio presídio lá de El Salvador, eu acho o presídio excelente, tá? Eu acho que essa ideia de você ter presídios de segurança máxima e forçar as pessoas a trabalhar, acho que isso é excelente. O que eu temo só lá em El Salvador é a questão da diminuição do devido processo legal para prender o pessoal que faz parte das marras lá em El Salvador, né? E não tenha dúvida, é uma preocupação minha. Eu estive em El Salvador, eu conversei com o pessoal lá, todo mundo lá se sente mais seguro com isso, o pessoal lá gosta pra caramba disso, eu não tenho dúvida nenhuma que aqui no Brasil o pessoal iria adorar esse tipo de coisa, mas é o que eu falo pra vocês, tem que ter preocupação com isso. Um dia pode ser você acusado injustamente de parar numa prisão dessa, meu amigo, isso acontece. Polícia erra sim, não acerta 100% das vezes não. Um dia pode ser você jogado num negócio desse sem ter a que recorrer, né? Enfim, aqui ó. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, confirmou a chegada dos supostos membros dos grupos criminosos ao país, agradeceu ao Bukele, chamando ele de o líder em segurança mais forte da nossa região e coisa e tal.
E realmente, as cadeias lá em El Salvador são muito bem arrumadas, né? São cadeias enormes, cheias de coisa, com muita segurança e coisa e tal. Mas, de novo, como é que vai funcionar isso, cara? Porque o regime penal é diferente em El Salvador e nos Estados Unidos. Como é que vai funcionar esse tipo de coisa? Realmente uma coisa que desafia a questão dos direitos humanos, né? E o juiz, como eu falei, o juiz americano proibiu essa transferência, mas o Bukele colocou aqui, ops, tarde demais. Os caras já chegaram, já estão na cadeia lá em El Salvador, né? Eu não sei qual vai ser a providência agora do juiz. Olha só, esse tipo de coisa não é diferente do que o próprio Trump falou ou ameaçou fazer com o presídio lá de Guantánamo Bay, né? Vocês sabem, os Estados Unidos têm uma base militar em Cuba, na Baía de Guantánamo, e essa base militar ela é usada ainda pelos Estados Unidos continua lá, e ela é muito usada justamente porque os Estados Unidos mandam prisioneiros sensíveis de terrorismo e coisa e tal para Guantánamo Bay, e ali as pessoas não têm como fugir, né? Porque vão fugir como? Vocês sabem que Guantánamo Bay é a região mais minada da face da Terra, justamente pela briga entre Estados Unidos e Cuba. Tem uma área enorme de minas em torno, tanto na terra quanto no mar. Então, se alguém fugir, a chance de você morrer antes de chegar em Cuba é enorme, né? Então, o pessoal não tem como fugir de Guantánamo Bay. Quando teve os ataques nas Torres Gêmeas, lá em setembro de 2021, quando foram presos as pessoas responsáveis, foi todo mundo mandado lá para Guantánamo Bay. Dizem as pessoas que houve tortura, que houve abuso das pessoas, eu não sei dizer se houve, mais uma vez aí, um absurdo se houve essa tortura e coisa e tal, mas enfim, no final das contas, é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de mandar para Guantánamo Bay, estão mandando para El Salvador, né? Aqui, ó, o presidente diz que, junto com outros 23 supostos membros de uma gangue Sara Salvatrucha, MS-13, que é uma gangue originária de El Salvador, tá? Enfim, o pessoal estava criticando isso daqui, e eu, sinceramente, eu não gosto desse tipo de coisa, não. Eu reconheço que eu também sou minoria nesse aspecto, né? O pessoal aqui no Brasil acharia lindo isso, e quer prender todo mundo e coisa e tal, e até melhora a segurança. Não vou dizer não, vai melhorar a segurança mesmo. Se mandar prender todo mundo, melhora a segurança de geral, porque, né, você diminui a quantidade de criminosos na rua. O problema, de novo, é o risco de você ser colocado numa coisa dessa. Não subestime esse risco existe, polícias erram. Enfim, a decisão foi suspensa pelo juiz Boasberg, que considerou a lei não aplicável nesse caso, já que os Estados Unidos não estão em guerra, né? É exatamente o que eu falei, uma lei para expulsão de pessoas em guerra. A última vez que ela foi usada foi na Segunda Guerra Mundial para expulsar japoneses que estavam nos Estados Unidos. Na época, né, havia muita imigração de japoneses para os Estados Unidos, e os Estados Unidos entrou em guerra com o Japão, os Estados Unidos expulsou os japoneses que estavam lá nos Estados Unidos, né? Enfim, é uma coisa complicada isso daqui, né, do ponto de vista de direitos humanos. Mas, de novo, eu tenho certeza que o político brasileiro que prometer esse tipo de coisa, inclusive o Bolsonaro falou isso aí numa entrevista recentemente, que vai fazer prisões do tipo do Bukele, coisa e tal, vai fazer esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, eu não sei se isso funcionaria, porque justamente não adianta você ter a prisão se o juiz manda soltar todo mundo, né? No final das contas, não adianta só o prédio, tem que ter a justiça também concordando com esse tipo de coisa. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que a população se sentiria muito mais segura com esse tipo de mega prisão aqui no Brasil. O governo americano não identificou quem seriam esses homens enviados para El Salvador, nem forneceu evidências de que eles eram de fato membros do Trem de Aragua que cometeram crimes nos Estados Unidos, né? Ou seja, hipoteticamente, esse pessoal seriam criminosos que cometeram crime nos Estados Unidos. Mas e aí? E se tem alguém que estava só ilegal lá e foi nesse bolo e não tem evidência, como fez o Alexandre de Moraes, colocou lá, né, crime multitudinário. Você estava ali no meio, vai junto com a galera. Mas, pô, não pode. Você tem que explicitar a pena de cada pessoa. E, pelo que eu estou vendo aqui, também esse pessoal não cometeu necessariamente, não foi condenado pelo crime, né? Foram presos pelo crime. Não tem condenação ainda, pelo que está explicado aqui. Então, eu acho uma coisa bastante temerária isso daqui do ponto de vista de direitos humanos no final das contas. Mas, de novo, isso daqui não é alguma coisa que vai dar ruim para o Trump. Isso aqui vai dar bom para ele. Em termos de popularidade, pode ter certeza que o pessoal vai gostar. Aqui no Brasil também gostaria desse tipo de coisa. De novo, o risco e se tiver o que aconteceu com o pessoal lá do 8 de janeiro, o Alexandre de Moraes falando, crime multitudinário, você estava lá no meio, você é condenado junto com todo mundo, não interessa, isso é um absurdo, não pode ser assim. Justiça tem que detalhar a ação da pessoa. Você foi lá, chutou aquela porta, quebrou aquela plantinha e jogou um tijolo não sei aonde, beleza, você vai ser culpado por isso, isso e isso.
Outra pessoa que estava do teu lado que fez outras coisas vai ser culpada pelo que ela fez. Pelo que ela fez. Não pode culpar. Ah, mas não tem evidência de nada, só que a pessoa estava lá no meio. Então a pessoa não é culpada de nada. Se não tem evidência que ela fez nada, não tem culpa de nada naquilo ali. Esse negócio de abrir mão dos direitos humanos, de um julgamento justo, devido ao processo legal, pode acabar se voltando contra você. É um problema crítico isso daqui. Enfim, é isso daí, mas eu já estou conformado. Aqui no Brasil vai pegar isso, pode ter certeza. Qualquer que seja o presidente no futuro, vai ter um incentivo muito grande de fazer esse tipo de mega prisão e vai ganhar muito voto com isso, não tenho dúvida nenhuma que o nosso futuro está nisso daqui.